Será que o Bitcoin pode estar quebrando suas correntes ligadas ao mercado tradicional? Bem, em um mundo cada vez mais conectado, as criptomoedas vêm ganhando sim muita atenção e interesse. Porém, o Bitcoin, que tem como objetivo estar fora desse sistema financeiro tradicional, constantemente está sendo correlacionado com ativos de risco, principalmente ativos como o S&P e Nasdaq. Afinal de contas, ele é para ser um ativo fora desse sistema. Por que ele está sendo tão correlacionado com esses outros ativos tradicionais de risco? No vídeo de hoje, a gente vai entender alguns fatores por detrás dessa correlação do Bitcoin com esses ativos de risco e também saber se realmente o Bitcoin pode se tornar independente. Então, meu convite é para que tu acompanhe esse vídeo. Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro Sander, faço parte da PowerLink. No vídeo de hoje a minha ideia é te explicar um pouco mais a respeito do que pode estar criando esta correlação entre o mercado cripto e o mercado de risco tradicional americano. Mas antes de começar a falar a respeito dessa correlação, eu quero te fazer um pedido. Contribui com o nosso trabalho, deixa teu like, não te custa nada, ajuda muito esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas e também, se tu ainda não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal. Então vamos diretamente aqui aos gráficos e também a uma explicação a respeito do porquê existe essa correlação hoje entre os mercados, tanto o Bitcoin quanto o S&P. Bem, o primeiro ponto e um dos principais é a presença institucional de players no mercado de criptomoedas. Uma vez que antes a gente não tinha uma quantidade de players operando tanto o mercado cripto, mas hoje sim existe uma quantidade generosa de instituições financeiras entrando e aderindo às criptomoedas. Isso, por consequência, faz com que os mesmos padrões operados nos grandes índices, como o S&P 500, Nasdaq, sejam refletidos dentro do Bitcoin e de muitas criptomoedas. Cada vez mais você vai observar esta correlação próxima sempre que grandes instituições estiverem montando ou desmontando uma posição relevante. Afinal, elas têm uma estratégia e essa estratégia, muitas vezes, ao ser montada uma posição, tanto no Bitcoin quanto no S&P, ela reflete de uma maneira. O mesmo acontece caso essas posições sejam desmontadas. Então, os gráficos eles tendem a trazer um reflexo mais correlacionado, justamente porque essas instituições acabam estando nesses dois ativos, negociando os mesmos ativos. Então, quando a gente pega um gráfico principalmente maior, como um gráfico mensal, os candles aqui são o Bitcoin. E a linha vermelha é o S&P 500. Então, tu percebe que sim, mesmo o ativo performando de maneira muito superior ao S&P, as movimentações, é evidente, considerando a diferença de amplitudes, né, elas tendem a estar ligadas. O S&P sobe, o Bitcoin sobe, o S&P cai, o Bitcoin cai. Uma das coisas que deixou isso muito claro foi esse momento aqui. Tá? Esse momento aqui foi a pandemia, tá bom? Nesta data, a gente viu tanto os mercados americanos caindo brutalmente, como também o Bitcoin. Então, sim, até mesmo aqui na queda, os dois ativos estavam correlacionados. Mas, e qual era o sentimento do mercado americano na época? Assim como o sentimento cripto era de que as coisas iriam acabar, de que novas mínimas iriam ser feitas, e o mercado realmente construiu uma reversão em formato de V. Então, assim, é muito importante a gente perceber que tanto o mercado americano quanto o Bitcoin hoje, por mais que estejam ligados, ambos os ativos estão em um ponto interessante para já ficarmos atentos a uma possível reversão novamente. Mas agora eu quero mostrar a grande diferença e o que eu acredito ser o trunfo para o Bitcoin. Veja que no gráfico diário aqui do Bitcoin e do S&P, ambos os ativos estão subindo, porém o Bitcoin com uma força absurdamente maior. Isso porque, atualmente, o cenário macroeconômico ainda é um tanto quanto conturbado. Existem dúvidas quanto à inflação, existem dúvidas quanto ao crescimento econômico e existem dúvidas também quanto à manutenção da dívida de muitos países. Sem falar
na elevada taxa de juros que o próprio Estados Unidos tem hoje. Então, tudo isso gera uma incerteza maior no mercado de ações. Porém, o Bitcoin está à parte desse sistema. Quando a gente percebe a grande ideia por detrás do Bitcoin, o Bitcoin deveria sim se beneficiar de altas taxas de juros, de um mercado totalmente em pânico quanto a questões de inflação. Por quê? Porque o Bitcoin, além de ser apartidário, ele é um ativo deflacionário. E a grande diferença é, não tem como aumentar a quantidade de bitcoins que vão ser emitidos. Então, toda vez que a gente olha para a economia americana, uma das coisas que a gente vê muitas e muitas vezes é a impressão de dinheiro sendo usada para contornar problemas que foram criados anteriormente. Quando a gente olha esse gráfico do Bitcoin e do S&P, a gente pode perceber uma coisa muito importante. Além, obviamente, da força que o Bitcoin está desempenhando hoje, ou seja, o Bitcoin está com uma força relativa superior ao do S&P, eu quero trazer para vocês uma coisa muito, mas muito relevante. Essa correlação que eu vou trazer aqui agora é do market cap do dólar, tá? Do USDT. Ou seja, quanto mais dólares são injetados dentro do USDT, que é hoje uma stablecoin, uma moeda estável que é pareada em dólar, mais esse recurso faz com que o Bitcoin se valorize. Então é bem interessante observar o quanto essa liquidez, ou seja, esse dinheiro impresso, vai para um dinheiro que não tem como ser cunhado, não tem como ser feito a mais do que já foi programado. Ou seja, a gente está vendo o famoso dinheiro ruim comprando dinheiro bom. A gente tem aqui hoje uma moeda inflacionária, que é o dólar, sendo usado para comprar um ativo deflacionário, que é o Bitcoin. E é nitidamente claro o como que, conforme os USDTs são jogados no mercado, o Bitcoin consegue se valorizar ainda mais. Então é muito importante que você não fique na contramão dessa forte movimentação de alta. Afinal, a gente está percebendo sim que o mercado está novamente ganhando liquidez. E essa liquidez, por enquanto, ainda tem um valor significativo frente ao preço do Bitcoin. Existe uma máxima que diz, né, um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Só que a gente vê, com o passar do tempo, a história mostrando para nós o seguinte. Eu vou trazer para vocês uma imagem importante. Essa imagem representa a desvalorização do dólar nos últimos anos. Tu imagina o teu poder de compra sendo reduzido a 96,45% até 2020. Detalhe, esse poder de compra foi reduzido ainda mais. Por quê? Porque a inflação americana subiu muito agora. E a inflação nada mais é que o teu poder de compra caindo. Então é muito importante você observar o Bitcoin como uma opção fora dessa inflação. Por quê? Porque o Bitcoin é deflacionário. E um dos grandes trunfos que o Bitcoin tem é justamente esse: se valorizar frente ao dólar, porque o dólar ele tende a perder valor à medida que mais vai sendo impresso, ou seja, quanto maior for a base monetária, menor tende a ser o poder de compra da moeda em questão. Uma vez que a gente vê isso, a gente percebe que sim, mais dólares frequentemente são emitidos ao mercado e o Bitcoin tem a sua possibilidade de preservar o seu valor, assim como muitos recorrem ao ouro. E esse é um ponto importante para a gente pensar agora. Na linha em amarelo, temos a correlação do Bitcoin com o ouro, ou seja, duas ferramentas muito utilizadas atualmente para preservar o poder de compra ou buscar proteção. O ouro sempre foi e provavelmente sempre será uma busca por proteção dos investidores. Porém, lembrem que no início desse vídeo a gente comentou sobre as grandes instituições entrando no mercado de criptomoedas. Será que essas grandes instituições já não perceberam que o Bitcoin, assim como o ouro, pode sim preservar o poder de compra delas ao longo do tempo, que é o mais importante? Então, à medida que a gente percebe isso e vê essas correlações, nós ficamos mais confiantes para entender e também buscar uma exposição ao Bitcoin. Afinal de contas, ele pode sim proteger o nosso poder de compra no longo prazo. Agora, o que define
o Bitcoin como um ativo de risco ou um porto seguro? Bem, uma das coisas que faz muito as pessoas se questionarem quanto a essas duas questões é a volatilidade dentro desse ativo. O Bitcoin, infelizmente, é um ativo muito volátil. Então, muitas pessoas tendem a observar o Bitcoin muito mais com um olhar especulativo e de ativo de risco do que sim um meio para proteção, como é o caso do ouro. Eu devo lembrar aos amigos que o ouro também sofre volatilidade e também pode ser negociado de maneira especulativa. Porém, sim, o Bitcoin ele ganhou um pouco mais dessa fama devido aos altos níveis de valorização. Ou melhor, será que é o Bitcoin que está se valorizando ou é o seu dinheiro que está perdendo valor? Essa é uma pergunta que, quando a gente para refletir, realmente é difícil de responder. Talvez as duas coisas. Então, a gente consegue concluir que o Bitcoin, sim, tem muito potencial de preservar o valor. Afinal, a gente vê isso historicamente. Mesmo diante de uma crise, ele foi capaz de recuperar o seu valor mais rapidamente e também entregar uma performance superior a qualquer outro mercado que também conseguiu recuperar o seu valor após essa crise de pânico que foi gerada dentro da pandemia. Mais clareza regulatória pode sim trazer mais instituições para dentro do Bitcoin e isso aumentar a sua adoção. Por consequência, à medida que mais pessoas vão aderindo ao Bitcoin e ele se torna cada vez mais mainstream, é provável que o seu tamanho de mercado, o seu market cap, não só do Bitcoin como das outras criptomoedas, sejam grandes o suficiente para construírem uma certa independência. Então podemos dizer sim que à medida que o Bitcoin vem ganhando aderência no mercado, criando mais base de usuários, tendo mais adoção, ele vai crescendo cada vez mais e à medida que novas instituições entram para dentro do Bitcoin e se posicionam nesse ativo, eles vão fazendo esse ecossistema ficar cada vez maior, dando mais capitalização de mercado para o ativo, gerando por consequência ainda mais poder para o Bitcoin se tornar totalmente independente. É possível que as correlações com ativos de risco talvez ao longo do tempo diminuam e a correlação com ativos que buscam preservar o valor e o poder de compra, como o ouro, aumentem. Mas o que mais importa aqui é: você já está se posicionando no Bitcoin? Você já tem uma fatia do seu capital posicionada ou pretende fazer novas compras? Afinal de contas, a gente já percebeu que o Bitcoin sim pode não só preservar seu poder de compra, mas também te trazer bons resultados em meio a movimentos de alta. Maior adoção e clareza regulatória pode aumentar cada vez mais a base de market cap do Bitcoin. Isso, por consequência, pode fazer com que ele conquiste, por sua vez, uma certa independência e se descorrelacione de outros ativos, como é o caso de ativos de risco, principalmente mercados americanos. Enquanto isso não acontece, a gente vê o dólar sendo novamente injetado no mercado e esse dinheiro ruim sendo usado para comprar um dinheiro bom, que é o Bitcoin. Lembre-se sempre, busque comprar ativos deflacionários, evite perder o seu poder de compra. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, desejo ótimos trades, bons negócios e até a próxima. E não se esqueça, curta esse vídeo e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse.